Obrigado, pastores, pelo convite. Obrigado, igreja. Eu me sinto privilegiada de estar aqui com vocês. Aliás, essa festa está bem alinhada com a festa que está acontecendo lá em Israel, né? A festa dos Tabernáculos da Redenção só vai acontecer no final de outubro. Não deu para alinhar esse ano, mas é importante a gente celebrar. Amém? Essas são festas de Deus, não é festa dos judeus, é festa de Deus. São pelo menos 7 festas, ou moedim, né, que são ensaios. É como se fossem ensaios para um grande dia. Então, a festa dos tabernáculos, eu não sei se vocês, acho que vocês já devem saber, ela é chamada também de festa do coração de Deus, porque é a única festa das 7 festas que vão acontecer no milênio, no reino milenar de Jesus Cristo. Nós vamos ter a celebração da festa dos tabernáculos. Então, uma outra coisa, um outro detalhe, as 7 festas, vocês sabem quais são? Primeira festa que abre esse momento é a Páscoa, pães ázimos, vem primícias e Pentecostes. Essas festas já aconteceram, elas já tiveram um cumprimento, né? Jesus veio, ele foi oferecido na Páscoa, ele é o pão que desceu do céu sem fermento, por isso a festa de ázimos, né? Pães ázimos. E ele é também a primícia, ele é o primogênito dentre os mortos. Então ele cumpriu a festa de primícias. E Jesus também cumpriu a promessa. 50 dias depois veio o Pentecostes. Então, quais são as outras festas que faltam se cumprir? Nós temos a festa de trombetas, que aconteceu essa semana passada. E depois da festa de trombetas, que ela é um símbolo, vem Yom Kippur, né, que é a festa do perdão. Aí vem as trombetas e vem tabernáculos. Então essas são as 7 festas de Deus. 7 festas de Jeová pertencem ao Senhor. Então a igreja não celebra como uma doutrina, ela celebra como um ato profético. É diferente. Algumas pessoas acham que nós somos judaizantes porque nós celebramos tabernáculo. Não, nós só estamos celebrando o tabernáculo porque nós estamos anunciando, celebrando o Messias que veio, o Messias que está em nós e o Messias que voltará. Você pode ficar de pé e dizer isso comigo? Amém? Por que você celebra tabernáculo? Diga assim, põe a mão no seu peito e diga: eu celebro tabernáculo, porque eu estou anunciando e celebrando Jesus, o Messias que veio, o Messias que está em mim e o Messias que voltará. Você pode dar um forte aplauso ao Senhor? Aleluia! Abra sua Bíblia lá em Apocalipse, no capítulo 19. Quem ama a palavra de Deus aí, dê um glória a Deus. Então, preste bem atenção, porque nós vamos ler muito a Bíblia aqui nesse dia. Está lá em Apocalipse 19, versículo... Fica de pé, não pedi para vocês sentarem ainda. Fica de pé, por favor. Agora preste muita atenção. Psst, olha para cá. O que eu estou prestes a compartilhar com você é algo que pode mudar toda a perspectiva da sua caminhada com Cristo. E você sabe que o inimigo, ele quer nos manter na ignorância. Ele não quer que a gente saiba.
Existem profundidades da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, que Deus quer repartir conosco. Mas quem está prestando atenção? Quem realmente tem fome? Quem realmente tem sede? Quem realmente quer saber? Apocalipse 19, 7 a 9 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhe a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa a si mesmo se ataviou, pois foi-lhe dado vestir-se de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Então me falou o anjo: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: são estas as verdadeiras palavras de Deus. Vamos orar. Bendito e eterno Deus, nós glorificamos o teu nome, nós exaltamos o único que é digno de receber toda a honra, toda a glória e todo louvor, porque foste morto e nos compraste para Deus, que procede de toda tribo, língua e nação, e para isso o Senhor nos constituiu um reino de sacerdotes. Sim, Senhor, nós reinaremos para sempre na tua presença. Quero pedir que teu Espírito Santo venha com força de revelação, capturando todo o pensamento, levando todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Ó Deus, que o impacto dessa palavra possa, Senhor, produzir resultados eternos, resultados não só para essa vida, mas para aquela que há de vir. Eu te peço isso em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem sentar agora. É legal a gente falar sobre as bodas do Cordeiro, né? Esse texto de alegria, de exultação, ele é muito precioso. Mas é muito importante a gente entender que tem algo que acontece antes da festa. Tem algo muito importante que acontece antes da festa. Alguém sabe o que acontece antes da festa? Entre o arrebatamento e as bodas do Cordeiro, o que acontece antes? O que acontece entre uma coisa e outra? Alguém sabe me dizer aí? Diga: o tribunal de Cristo. A Bíblia fala lá em Romanos 14, 10 a 12 diz: pois todos, diga todos. Fala para o seu amigo que está aí do lado, diga todos. Todos. Todos compareceremos perante o tribunal de Deus, como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O outro texto é de Apocalipse 22, 12, que diz: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo. 2 Coríntios 5, 10 e 11. Perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. E assim, conhecendo o temor do Senhor, persuadimos os homens. Agora sim, Apocalipse 22, 12 diz: e eis que venho e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Perceba que não tem nada a ver com salvação. O tribunal de Cristo, diga, o tribunal de Cristo não tem nada a ver com salvação. Só vai estar perante o tribunal de Cristo quem for salvo. Se você for arrebatado, se
Porque assim, é que eu não tenho tempo para contar tudo para vocês. A gente vai ter uma festa, também a nossa festa lá na Redenção. E lá eu vou falar um pouco mais sobre isso em outubro. Final de outubro, início de novembro. Eu vou falar sobre esses detalhes que existem do arrebatamento, que é a maior parte, que é a igreja do Senhor que vai, e tem o rabisco da colheita, que é gente que está dentro da igreja, mas que não leva Deus a sério. Essas pessoas vão ficar. Em Israel, só um parênteses para vocês entenderem. Em Israel, quando eles faziam a colheita do trigo, a primeira coisa que eles faziam era amontoar os cantos. Os cantos eram amontoados, o primeiro molho era do Senhor, era consagrado. Então eles faziam a colheita do trigo, mas ficavam ainda algumas partes que não eram colhidas, e eram chamados de rabiscos da colheita. Isso era colhido depois desse primeiro momento. E a colheita do trigo, cada colheita em Israel corresponde a um tempo escatológico. Eu só estou dando dando amostra, um spoiler para vocês do que a gente vai falar lá na Redenção. É um spoiler. Você pode inclusive assistir, não precisa ir na festa se você não puder. Você pode assistir pelo YouTube o que a gente vai ministrar sobre isso. Então lá, depois do arrebatamento, a igreja maciçamente vai ser arrebatada. Mas, como eu falei, existem pessoas que não levam Deus a sério, só vão acordar, só vão despertar para levar Deus a sério depois que a igreja partir. Gente, agora eu vi. Então essas pessoas vão ficar desesperadas. Elas vão passar muita dificuldade. Elas vão ter que se enfiar nos buracos, nas cavernas, debaixo do chão, sei lá. Eles vão fazer alguma coisa para tentar sobreviver ao período da grande tribulação. E a Bíblia fala que muitas vão sofrer martírio, vão sangrar, vão ser torturados, vão ser mortos. Se você ler o livro de Apocalipse, tem um momento em que existe um povo que fica clamando debaixo do altar: diz, até quando não vingarás o nosso sangue? Esses são que vão vir depois, tá? Eles vêm depois, eles vêm se ajuntar à noiva, mas debaixo de muito sofrimento, de muita perseguição. Mas o que significa esse tribunal de Cristo? Ele é justamente para isso, para distribuir a recompensa. Os textos que nós lemos falam exatamente disso. Então, a pergunta que eu quero fazer aqui: você está preparado? Pergunto de novo: você está preparado? O que você tem para receber da parte de Deus? Guarda essa pergunta no seu coração. Então a gente já falou aqui que o tribunal de Cristo é diferente do trono branco que vai acontecer lá na consumação dos séculos, que é no juízo final. Agora, o texto diz que a noiva a si mesmo se ataviou. Colocar atavios em ornar, enfeitar, embelezar. Significa isso. E é impressionante o fato de que a maioria do povo de Deus não investe em conhecer essa verdade. Pergunta: você iria para o seu próprio casamento vestido de qualquer jeito? Sim ou não? Não, né? Não existe essa pessoa que vai para o próprio casamento vestido de qualquer jeito, não é? Não vai com qualquer roupa. Até se a gente é convidado, a gente não vai com qualquer roupa, né?
Mas infelizmente parece que a maioria das pessoas está dormindo. Fala para a pessoa que está do seu lado, diga: fica acordado, hein? Se você encostar a cabeça no ombro do outro, você vai dormir. Porque o diabo quer roubar essa verdade de você. Ele não quer que você saiba. Então, preste atenção. Como que a gente pode se preparar? A primeira coisa que a gente precisa ter certeza, a gente se preparar, é que a gente precisa fazer algo que está lá instruído em Colossenses capítulo 3. Abra lá, Colossenses 3, capítulo 3, versículo 1. Colossenses capítulo 3, versículo 1. A minha Bíblia está ficando frágil nesse capítulo aqui. De tanto que eu mexo nessa folha, está ficando muito fininha. Olha só o versículo 1, o que diz? Porquanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas que são lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra. Porque morreste, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Eu não sei se tem uma pessoa que está totalmente vestida de preto aqui. Tem alguém vestido de preto? Eu vou aproveitar tu mesmo. Vem cá tu. Vem tu mesmo. Por que vocês estão rindo? Aplauda o Senhor na vida dele. Ele está fazendo o trabalho que muita gente não quer fazer. Eu estou colocando aqui, usando, com todo respeito, a questão da roupa escura para simbolizar a nossa velha vida. A nossa velha vida, a nossa vida de pecado. E aí ele fala assim: fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão lascívia, desejo maligno, avareza, que é idolatria. Avareza. Você que já está na igreja há um tempão e não entrega dízimo, você está pecando. Isso é algo da sua antiga vida. Você era um idólatra. Você era avarento. Por estas coisas é que vem a ira de Deus. Diga: a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Você e eu somos filhos da obediência. Amém? Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também no outro tempo, quando vivieis nela. Agora, o que ele está dizendo? Tira isso aqui. Se despoje. Pode voltar o seu. Tem agora que eu estou vendo aqui que tem uma noiva aqui do lado. Sobe aqui, por favor. Como é o nome da noiva? Manuele. Com todo respeito, Manuele, vamos nos despojar. Se despoje. Vai se despojar. Você precisa abrir mão de quê? Igualmente disso: ira, indignação, maldade, maledicência, palavrão, que é a linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vocês se revestiram. Essa aqui já está enfeitada, mas pense que nosso revestimento é a nossa roupa básica. É como se fosse uma túnica básica que não tem enfeite nenhum. Ele diz que a nossa roupa, as nossas vestes de justiça. Vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou,
no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem circuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Aí ele diz: revesti-vos. Não basta se despojar, a gente precisa se revestir, a gente precisa se cobrir como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia. Então, o oposto do que você já viveu um dia. E ele diz: ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade. Aí ele diz: suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos com toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos, cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por Ele graças a Deus Pai. Aplauda o Senhor. Obrigado. Daqui a pouco você volta. Vou deixar ela de castigo não, ela vai voltar daqui a pouco. Então, eu preciso me despojar de coisas que o Espírito Santo, que a palavra de Deus aponta que são coisas que eu preciso renunciar. E eu preciso me revestir dos frutos do Espírito, da vida de Deus, do caráter de Cristo. E aí, mais uma coisa. Então, quando a gente fala dessa roupa básica, essa roupa de baixo, é uma roupa que não pode ser dada por outra pessoa a não ser Jesus. A nossa justificação. Então, essa é a nossa, digamos assim, é como bata de batismo. Vocês já viram bata de batismo? Ela é básica, ela não tem enfeite, ela não tem nada. Ela é só a roupa que está logo embaixo. É só você ver. Pena que eu não trouxe essa imagem, mas o que o sacerdote, o sumo sacerdote usava, era uma bata branca, que não tinha enfeite, não tinha nada. Depois é que iam colocando camadas de outras roupas em cima dele. Então, assim, por que que isso é tão importante? Vamos lá. A roupa de baixo, eu preciso me revestir com a roupa de baixo, a roupa de cima e os enfeites. Agora pergunta para mim, por que isso é importante? Aqui que o negócio vai pegar para o seu lado e para o meu. O seu galardão, a sua recompensa, é a proclamação, é o memorial eterno, é o memorial e a proclamação eterna do seu amor por Jesus. Entende isso? Consegue entender? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são passageiras e as que não se veem são eternas. Quando nós entendemos a importância, o quão é precioso o nosso galardão, porque ele declara, o nosso galardão vai testificar do nosso amor. Eu vou ficar sem voz, por favor. O seu galardão vai testificar do seu amor, da sua devoção, da sua santificação, sua pureza de intenções, seu serviço, seu sacrifício, a pregação do Evangelho e o quanto o Senhor foi importante na sua vida nesse mundo.
Porque tem gente que só quer ir para o céu. Tem gente que só quer ir para o céu. Mas imagina, enquanto eu estava sentada ali, de repente me veio uma imagem. Eu estava assistindo o pessoal da Filação dançando, que é a mistura de Filadélfia com Redenção. Tem gente da Filadélfia, gente da Redenção. Eles não se desgrudam mais, né? Não se, de vez em quando, logo vão estar lá em Tabernáculo, né? Então, eles estavam dançando aqui, e essa canção que fala sobre o dono da festa querer a casa cheia, é muito interessante, porque quando Jesus conta essa parábola do homem que queria muita gente, o rei, um homem muito rico, queria a casa dele cheia, né, lotada para o casamento. Teve uma pessoa que sentou na mesa do banquete e que foi expulsa. Ela foi achada sem a roupa de casamento. Como é que é, hein? Isso fora da nossa cultura, a gente não entende. Mas dentro dos costumes antigos, na Palestina, lá nos tempos bíblicos, os reis, as pessoas eram convidadas, mas o próprio rei fornecia a roupa de festa. Então ninguém sentava na mesa do rei se não estivesse usando a roupa que o rei tinha dado. Entende? E o rei chega para a hora da festa e lá no meio dos convidados tinha uma pessoa que não estava vestido com a roupa que ele tinha dado. E aí ele disse: lançai-o fora. Ou seja, não pode fazer parte. Então isso significa que eu posso estar dentro da igreja. Eu posso estar dentro da igreja, frequentando os cultos, participando de célula, entregando meu dízimo, minha oferta, mas se eu não nascer de novo, eu não sou revestido. Se eu não abandonar meus pecados, eu não consigo nascer de novo. Não existe isso de viver uma vida dupla aqui dentro, acendendo uma vela para Deus, outra para o diabo. Não existe isso. Deus quer a gente por inteiro. Ou você é 100% dele, ou você 100% você não é. Não se engane. No poder do nome de Jesus, não permita que o espírito religioso faça você acreditar que só porque você é bonzinho, você nunca matei, nunca roubei, nunca falei mal de ninguém, eu pago minhas dívidas, tudo direitinho. Não é pelas suas obras, não é pela sua bondade que você pode ser revestido. Você pode receber o revestimento do alto, essa roupa básica que a gente precisa, vestes de salvação. Então, agora o negócio vai ficar denso, não tenso, vai ficar denso. Abra sua Bíblia lá em 1 Coríntios capítulo 3, eu vou falar de galardão agora. Vou falar dos enfeites. Falei da roupa básica, né? A gente chega no céu com a roupa básica, só com aquela roupa básica. Porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta, se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelado pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo a provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou,
esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano, mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Esta talvez seja a passagem mais notável de toda a Bíblia sobre o julgamento dos justos e os diferentes graus nesse julgamento. Aqui nós temos duas interpretações. O dia demonstrará o fogo, instrumento na Bíblia que é instrumento de purificação. Na Bíblia o fogo também simboliza sofrimento e provação. Às vezes, pela misericórdia de Deus, Ele permite que o fogo das provações que nós temos que passar aqui nessa vida depure a nossa motivação. Já começa apurando, depurando, revelando, mostrando como é que está o nosso coração. E se Deus fizer isso com você, como já fez comigo, e ainda faz, porque eu sou alguém que ainda está em obras, você está sendo bem-aventurado, porque Deus não quer te manter na ignorância. Deus não quer que você seja aquele tipo de pessoa fragmentada sim, porque o pecado lá no Éden fragmentou o ser humano. Então o ser humano, como um ser compartimentado, muitas vezes ele é 10 numa coisa, 10 na outra, 10 na outra, da outra, uma desgraça. Imagina, alguém pode ser uma pessoa que tem, é uma pessoa que serve, é maravilhoso, tá todo ali, é pau para toda obra, e papapá e tal. Canta, né, no louvor. Que grupo maravilhoso que vocês têm. Esse grupo, uau, que louvor abençoado. Mas o louvor, o pessoal que está aqui, esse povo aqui precisa de muita oração, porque esses são mais fáceis de serem atacados pelo engano. Sabia disso? De não perceber, de não enxergar. Às vezes, eu sei porque eu sempre fui do louvor, eu ainda sou, desde os primórdios, mais de 40 anos nessa área. E eu já vi muito adorador cair, porque justamente esse é o problema. Muitas vezes a gente está sendo aprovado numa área, Deus está movendo através de uma área, de um ministério, de alguma coisa na nossa vida, mas tem uma área na nossa vida que a gente não deixa Deus tratar. A gente tenta compensar Deus na nossa vida. Tem coisas que eu sou legal, eu sou generoso, eu oferto, eu dizimo, eu faço tudo direitinho. Mas às vezes eu estou maltratando alguém dentro de casa. Às vezes meu casamento é péssimo. Eu vivo um relacionamento só de fachada. Eu tenho uma atitude errada com as pessoas. Às vezes eu devo e não pago. Compro deliberadamente sabendo que eu não vou pagar. Entende? Então às vezes eu tento compensar Deus, compensar as áreas que eu sou um desastre com áreas que eu mando bem. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? E muitas vezes eu quero dizer para você que não é porque Deus está movendo através da minha vida. Ei, presta atenção. Não é porque Deus está me usando que Ele está me aprovando. Vocês entendem porque eu preciso caminhar estreito com Deus? Porque o brilho da minha armadura pode me cegar, e o inimigo pode me atingir. Por isso que ele dá uma dica lá em Oséias: anda humildemente com teu Deus. Eu preciso andar, eu digo sempre isso na igreja, a melhor forma de alguém andar com Deus é de joelho. Eu quero é ver alguém cair de joelho.
Sabe por que não cai? Experimenta na tua casa. Andar de joelho dói. Andar de joelho dói. Você sente alguma coisa estranha, você já para, você já desvia. Por quê? Porque teu joelho está doendo. Andar humildemente. Eu não sou o último biscoito do pacote. Eu não sou essa pessoa, essa sumidade de santidade, que agora Deus já terminou a obra na minha vida. No dia que Ele terminar a obra na minha vida, eu vou embora. Ah, pastor, então eu vou atrasar um pouquinho mais, porque eu quero ficar mais tempo aqui. Não. Você vai poder ser mais útil no reino de Deus, se você permitir que Ele faça a obra. Vocês estão conseguindo entender o que eu estou falando? Isso aqui é muito sério. Porque tem gente que vai chegar um dia diante dele e diz: mas deixa eu entrar. Diz: não, mas não te conheço. Mas eu preguei no teu nome, eu adorei, eu cantei, eu orei pelos enfermos, eu impus as mãos e as pessoas saíram falando em línguas. Ele disse: eu não conheço você, eu não vejo o meu caráter em você, você não me corresponde. Às vezes alguém por quem você orou vai entrar, e se você não entender que você precisa de arrependimento e de conserto, você vai ver aquela pessoa entrar, ser arrebatada e você ficar. Isso é muito sério. Para você ficar com medo? Não, hoje é dia de festa. É para que você aprenda a respeitar a Deus. Ele não é nosso parceiro. Ele não é nosso chapa, Ele não é nosso colega. Olha para cá. Deixa o celular um pouco. Olha para cá. É sério isso. É sério. Então, o ouro, que é a primeira coisa que é mencionado. O ouro, símbolo da natureza divina. Ouro também representa, com o amarelo, santidade, divindade, a santificação. Então, quando você se santifica, você está produzindo ouro. Quando você tem atos que revelam o caráter de Cristo na sua vida, você está produzindo ouro no mundo espiritual. Você está oferecendo esse material, você está depositando esse material para Deus fazer o seu galardão. Então, ouro, e tem N textos, Êxodo 37, de 1 a 5, Apocalipse 3, 18, fala da santidade do homem. 2 Crônicas 4, 19 a 22, a gente não tem muito tempo para ler cada coisa. Mas eu quero dizer para você que ouro simboliza a divindade e simboliza a natureza de Cristo, a natureza de Deus, e representa Jesus em nós, a santidade, o caráter de Cristo em nós manifestados. Amém? Vamos produzir ouro? Amém? Prata, diga prata. Prata simboliza redenção. Redenção, palavra de Deus, dom ou talento. Prata simboliza exatamente essas coisas. Então, quando nós falamos de prata, produzir prata, tem a ver com a pregação do Evangelho. Quando eu evangelizo alguém, quando eu estou pregando o Evangelho, levando alguém a ter uma experiência de redenção na vida dela, eu estou produzindo prata para o meu galardão, para o meu prêmio, minha recompensa. Então, prata simboliza o evangelismo,
alcançar a vida de alguém, orar, jejuar e alcançar a vida de alguém. Então, prata é redenção, é a palavra de Deus tomando forma na nossa vida e alcançando a vida de alguém. Amém? Amém, irmãos? Qual é o próximo elemento do galardão? Qual é? Abra lá em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, 4 e 5. Vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, 4 e 5. Olha o que diz aqui. Chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para Deus, para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Então, pedras preciosas. Olha para uma que está aí do teu lado. Está vendo essa pessoa que está aí do seu lado? É isso mesmo. Pode passar a mão no rosto. É sua pedrinha, é? Oh, que coisa preciosa. Olha a pedra. Quer que eu diga o que é? Discipulado. Você quer pedras preciosas no seu galardão? Discipule. Cuide de outras pessoas. Ensine a palavra. Dê o seu exemplo. Seja a Bíblia que o mundo lê. Seja a Bíblia do seu discípulo. Discipule, cuide. As pedras, elas precisam ser lapidadas para elas poderem dar o seu brilho. Eu vim com esse colar, é uma bijuteria, mas eu vim com esse colar justamente para mostrar isso. Por isso que eu coloquei essa joia, digamos assim, essa bijuteria que tem esse brilho. Porque só tem brilho porque está lapidado. É de vidro, mas está lapidado, senão não teria brilho, seria um vidro fosco. Então, cuidar de alguém dá trabalho. Mas se você quer ter pedras preciosas no seu galardão, porque deixa eu explicar, o galardão são as nossas joias. Você já ouviu falar? Vem cá, noiva, de novo, por favor. Essa noiva está bem básica, está bem... Mas olha, aqui não tem pedras, mas tem pérolas, olha. Isso aqui são os enfeites da noiva. Posso? Aqui, olha, tem mais, ó. Tá vendo isso? Imagina que isso aqui tudo é pedra. Imagina que isso aqui fosse tudo pedra. Imagina uma coroa na cabeça dela, cheia de pedras. Uma coroa linda, bem bonita, bem ornamentada. Sabe o que isso vai dizer? Por onde quer que ela vá, por toda a eternidade, as pessoas vão saber o quanto ela amou Jesus aqui nesse mundo. Entende? Pedras. Pedras. Você tem pedras? Você tem ouro? Você tem prata? Você tem pedras? Você não tem? E se você não tiver?
Você vai chegar lá e não vai ter isso? Você não vai ter uma coroa? Você não vai ter enfeite na sua roupa? Você, preste atenção, isso aqui é muito sério. Você chegar lá de mãos vazias, eu não tenho nada. Ah, mas tem outros elementos. Qual é o próximo? Diga, madeira. Como é que é obra de madeira? Na Bíblia simboliza morte espiritual e inutilidade. É alguém que só vem para a igreja para aplacar a consciência, é um ritual religioso. Então só tem madeira na vida dela. Isaías 64 reflete sobre a injustiça humana, descrevendo as pessoas como folhas que murcham e murcham, como a folha de uma videira ou árvore. A terminologia conecta a madeira seca à morte espiritual. Está lá em Isaías 64, versículo 6. Deixa eu ler aqui para você. Isso é muito sério. Diz aqui, Isaías 64, 6. Mas todos nós somos como um imundo, e todas as nossas justiças como trapo de imundícia. Todos nós murchamos como folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Então isso aqui é uma chamada para nós. Ele fala dessa madeira, o feno, porque tem esse elemento, que é o alimento de animais. São coisas que, se você coloca, triscar um foguinho, apaga. Quantas pessoas, por qualquer coisa, elas querem sair da igreja? Por qualquer coisa, elas querem desistir. Por isso a Bíblia fala, é fogo de... O amor de Efraim é como a nuvem, que de manhã vem e logo o vento dissipa. Então nós podemos estar tendo um fogo. Eu posso pular, eu posso gritar, eu posso dar muito glória a Deus, muito aleluia, mas não passa de fogo de palha. É só feno. Não sustenta. Se não ficar alguém o tempo todo alimentando aquele, não vai. Palha, na Bíblia era utilizado para forrar o chão, símbolo dos ímpios. Salmo 1, verso 4. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Então a gente precisa deixar essa palavra ecoar no nosso coração, porque ela é muito grave, ela é muito séria. Como é que você quer chegar lá na festa? Você quer entrar na festa? Então você precisa cumprir esses passos que nós já ensinamos. E você precisa começar a caminhar dessa forma, produzindo agora. Não adianta, lá não tem como resolver isso. E aí, voltando novamente para o texto de 1 Coríntios, ele fala que manifesta se tornará obra de cada um, pois o dia demonstrará. O dia é o tribunal de Cristo. O dia demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo, e qual seja a obra de cada um, o próprio fogo aprovará. Eu pergunto, você quer entrar nessa situação, chegar lá de mãos vazias e não ter nada? Chega a hora de você chegar diante de Deus e a sua vida vai ser projetada no telão, e agora você vai receber.
a sua recompensa. Uma outra coisa que Deus me falou quando eu preparei essa mensagem é que tudo tem muito a ver com a motivação do nosso coração. Existem pessoas que estão enganadas. Elas podem estar pregando, elas podem estar discipulando, elas podem estar fazendo essas coisas para serem vistas pelos outros. Isso também pode anular a natureza da sua obra. Se a minha motivação não for o Senhor, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, ele não divide a glória dele com ninguém. Se aquilo que eu faço, aquilo que eu sou, não for fruto do meu relacionamento com Deus, eu posso destruir tudo o que eu estou fazendo. Existem pessoas que estão em busca de valor, significado, importância e anulam as suas obras. Elas anulam simplesmente por não observar que tudo que nós produzimos no reino de Deus tem que ser fruto do relacionamento com Ele. Se eu me encho da palavra, se eu me santifico, é para a glória dele, não para mim, não para eu exibir a minha espiritualidade, para todo mundo ver quão espiritual eu sou. Não, de jeito nenhum. Se eu prego o evangelho para alguém, se alguém entrega a vida para Cristo através da minha vida, é um privilégio. Mas eu fui movida por amor. Eu não fui movida simplesmente porque uma coisa paradoxal, eu sei que é complexa da gente entender. Mas no reino do nosso Pai, nós não podemos ter interesse no prêmio. É muito louco isso, né? Como é que é? Nós cantamos isso ainda agora. Deus não me deve nada. Eu não estou aqui por causa de bênção. Eu não estou aqui servindo o Senhor porque eu quero ser abençoado. Nem porque eu quero ir para o céu. É por amor. Por que eu quero galardão? Porque eu quero uma coroa resplandecente. Eu quero todas as pedras que puder ter. Porque eu quero proclamar por toda a eternidade o quanto Ele me amou e o quanto eu amei enquanto eu estive aqui. Só por isso eu quero ter uma coroa para lançar aos pés dEle. Mas e se eu não tiver nada? Uma coisa é ser aquele ladrão que não teve oportunidade. Existem pessoas que entregam a vida para Jesus na hora da morte. Elas não vão ter galardão nenhum. Eu não sei o que vai acontecer, como é que isso vai se processar. Mas a noiva do Cordeiro, ela vai caminhar com o Cordeiro por toda a eternidade. E sabe quem é que vai servir a noiva do Cordeiro? Vocês não têm ideia. Quem é que vai servir a igreja? Os 144 mil jovens judeus virgens. A Bíblia fala em Apocalipse, eles vão seguir o Cordeiro e a sua esposa, aonde quer que ele vá. Vocês acham
que vai ser de qualquer jeito, que pode ser de qualquer jeito. Tem coisas que eu gostaria de falar para vocês, mas eu não posso. E vocês não podem aguentar ainda. Que são coisas mais densas. Porque se eu der para vocês e vocês não valorizarem isso, eu vou estar semeando juízo sobre a sua cabeça. Por hora, é isso que você precisa saber. Hoje, antes de você dar saltos de 0,5 metro aqui, porque vai ter uma celebração agora, eu quero chamar você para arrependimento. Eu quero chamar você porque o seu coração já está quebrantado, o Espírito Santo já está fazendo a obra. Você não quer chegar diante dele à toa, de qualquer jeito. Você não quer chegar de mãos vazias. Você quer chegar trazendo a convicção de que você vai receber do seu Senhor. Ele vai olhar, vem meu filho, está aqui, estou honrando as tuas lágrimas, eu estou honrando o teu sacrifício, eu estou honrando o teu amor, eu estou honrando a tua entrega, eu estou honrando o teu serviço, eu estou honrando tudo que você fez por amor a mim, eu estou honrando a tua honra, eu estou honrando os teus dízimos, tuas ofertas, eu estou honrando a tua entrega, eu estou honrando tua santidade, a tua santificação, estou honrando tudo que você passou por amor a mim. Fique de pé. Se o Espírito Santo falou contigo, sai do teu lugar e chega aqui no altar agora, em nome de Jesus.